Dando prosseguimento aqui à série de análises completas, eu vou analisar agora um exame de marca-passo. Então, eu cliquei aqui para ordenar pelos exames de marca-passo. Nesse meu banco de dados eu só tenho dois e eu vou analisar esse daqui. Então, com ele selecionado, eu clico em análise, né? Clico em analisar, já enxergo ali que ele é de um tipo VVI. Se ele não tivesse marcando aqui qual é o tipo do marca-passo, eu ia ter que marcar a opção aqui sim, tipo desconhecido. Então, ok, selecionei aqui o médico responsável, vou dar um ok. E ele pergunta aqui se eu desejo utilizar um módulo avançado de análise de marca-passo. Eu vou explicar aqui o que é esse módulo avançado de análise. Ele é o seguinte, ao gerar as classes, etc., ao filtrar o exame ali logo no início, ele não vai aplicar os filtros muscular e o filtro de 60 Hz e também o de linha de base. Então o sinal ele vai ficar um pouquinho mais feio, mas a ideia é a gente conseguir enxergar bem as espículas, conseguir trabalhar bem com o exame captado de marca-passo, né? Nesse caso aqui, a gente tem a opção de utilizar ou não utilizar. Eu recomendo que você faça um teste. Vão ocorrer exames em que utilizar essa ferramenta aqui vai ser muito bom. E vai ter exames onde não utilizá-la vai ser bom. Então, geralmente é por teste mesmo. Eu marquei ele que sim, mas pensando bem, eu vou analisar primeiro com a opção não, depois eu analiso com a opção sim. Então, vou falar aqui que não. Então, a gente já dá uma olhada ali no traçado. O sinal foi bem captado. Ó, quando a gente vai analisar um exame de marca-passo, é muito importante a gente prestar atenção na morfologia. Então, por exemplo, cliquei aqui num ponto, dá para a gente enxergar aqui quando um marca-passo estimula. Então, esse paciente ele tem batimentos sinusais e tem batimentos aqui de marca-passo. Sinusais não, né? Porque ele pode estar em fibrilação também. Eu estou achando o ritmo aqui esquisito, mas o que eu quero dizer é que ele tem batimentos do próprio coração e tem batimentos estimulados pelo marca-passo. E nesse caso aqui, o canal 3 ele tem uma morfologia bem diferente aqui desse batimento de marca-passo. Ok, então eu vou utilizar aqui o canal 3 para ele gerar as classes, não preciso excluir o final nem o início do exame. Eu vou avançar aqui e vou dar um Enter continuar. Então, esse batimento aqui, ele está com cara de ser marca-passo. Existem alguns misturados, mas eu vou marcá-lo como marca-passo. Esse aqui é o normal. Lembrando que mesmo se for em FA, a gente marca como normal, porque depois a gente vai resolver a questão do ritmo. Então, isso aqui também é marca-passo. Nesse caso aqui, eu tenho uma ferramenta interessante, que é a ferramenta de eu andar com a onda R. Eu vou mover essa onda R um pouquinho aqui para a direita, para ele medir a frequência desse ponto até este ponto no próximo batimento. Aqui também é marca-passo, apesar da gente não conseguir enxergar a espícula ali direito, mas pela morfologia do canal 3, a gente percebe que é um batimento estimulado pelo marca-passo. E aqui ele tem espícula, mas pela morfologia eu acredito que essa espícula não conduziu. Tá vendo que ele tem uma morfologia um pouquinho mais fina? Então eu vou chamá-lo também de normal e esse aqui normal. Esse aqui, vou mover a onda R. Presta atenção como a onda R estava em cima da espícula, então eu movo ela aqui para a direita com as setas do mouse, ou então clicando aqui nessas duas setas aqui. Digo que é marca-passo, esse aqui normal. Ok, então ele vai gerar aqui as classes e a partir do momento que ele gerou essas classes,
Deixa eu dar uma olhada, ele está minimizado ali. A partir do momento que ele gerou as classes, eu já posso atualizar aqui o Nomad Plus. Então, vou clicar ali em Nomad. Ele vai puxar as novas informações e vai me mostrar os batimentos de marca-passo ali em tela. Ok, então ele está mostrando que o marca-passo ele atuou ali mais na frequência baixa mesmo. Deve ser a programação do marca-passo, ela deve estar aqui na faixa de 60 com 55 de esterese, mais ou menos 56 até, um pouquinho acima de 55 ali de esterese. Ok, vamos seguir adiante. Esses batimentos aqui normais, eu vou juntá-los todos numa classe e vou dar uma olhada aqui agora. Então eu entro na classe, vou ver se tem alguma ventricular aqui ou algum marca-passo aqui dentro. Ok, achei vários marca-passos, vários batimentos estimulados pelo marca-passo. Eu abro aqui, com ele em tela, eu vou gerar uma nova classe, vou marcar aqui o canal 3, porque eu acho que no canal 3 existe uma diferença gritante entre o batimento de marca-passo e o batimento que não é de marca-passo. Essa curva aqui de semelhança, ela diz muita coisa. Provavelmente daqui para trás vão ser batimentos estimulados pelo marca-passo. Vou dar uma descida aqui, não. E aqui já entra um pouquinho de fusão, tá vendo que ele está largo ali no canal 3? Então, daqui para trás eu vou falar que é marca-passo. Ok, foram 20 mil e poucos, eu volto aqui. Possui aqui algumas espículas, mas acredito que não conduziu. Tá vendo ali a morfologia? Então ele não está na morfologia típica de marca-passo que a gente consegue enxergar aqui na direita. Vou dar uma olhada aqui também nesse batimento. Achei ele um pouquinho suspeito, mas não é nada. Dá uma olhada nesse aqui, também não é nada. Também não é nada. Ok, dou uma olhada aqui em semelhança. Esse aqui está com cara de ser marca-passo também. Então, eu ainda vou capturar esse batimento aqui, classificando como marca-passo. Dessa vez eu vou procurar só dentro dessa classe. Estou pegando alguns de fusão. Dá para ver ali que ele está largo no canal 3, então com base nisso eu vou chamar esses batimentos como fusão. Ok, vou voltar aqui, minha pesquisa. Agora eu acho que essa classe está boa, está filtrada, marquei como verificada. Vou dar uma olhada nessa classe aqui. Existem alguns batimentos suspeitos, eu vou abrir. Eu acho que não conduziu também. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu acredito que seja fusão. Eu vou filtrar essa classe aqui também, retirando aqui esses batimentos, vou classificá-los como marca-passo também. Mas na minha visão é fusão. Fusão é uma subclassificação do batimento de marca-passo, então eu vou chamá-los de marca-passo. Esse aqui não, esse aqui acredito eu que sim. Esses batimentos que eu já verifiquei de marca-passo, eu posso juntá-los todos numa classe só. Vou entrar nessa outra classe aqui. Aqui eu vou fazer o caminho oposto. Aqui eu tenho alguns batimentos normais classificados como marca-passo. Então, se eu quero tirar os batimentos normais daqui de dentro, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em nova classe e vou selecionar para ele procurar somente aqui dentro. Então eu chamo aqui de normal, vou descendo aqui. Ali já não é, ali já são alguns de fusão. Então eu vou voltando aqui, tá ok. Vou determinar aqui como limite. Então o restante dessa classe parece estar bem filtrado. Vou marcar como verificada, se eu quiser eu junto aqui esse pessoal. Vou olhar aqui dentro. Para mim também está todo mundo ok ali.
Vou dar uma olhada aqui. Esse pessoal também está ok, está bem filtrado. Posso juntar aqui em cima. Perfeito aqui. Bem filtrado. Vamos dar uma olhada nos desconhecidos. Opa, tem algumas ventriculares aqui dentro dos desconhecidos. Então eu vou mandar filtrar só aqui dentro. Ventricular aqui. Acredito que até aqui sejam ventriculares. Vamos voltar lá e ver se tem mais alguém. Tem essa outra morfologia aqui de ventricular, ó. Canal 2 aqui, digo que é ventricular. Mando filtrar. Até aqui, ok. Volto lá dentro. Agora são poucos, eu vou no modo de visualização do registro. Parece que esse pessoal são todos normais, o restante aqui dessa classe. Opa, esse aqui é o canal 3, como é que está diferente? Então, canal 3 diferente aqui, esse aqui é ruído. Vou dar uma olhada aqui dentro desses artefatos. Opa, a gente tem duas ventriculares aqui no início. O resto ali é ruído. Ok, restante aqui dessa classe é ruído. Vou selecionar ele para organizar e vou procurar supras. Mas, como eu tinha dito, esse paciente está em FA, então eu não vou passar o algoritmo de supra. Eu vou apenas descrever no laudo que ele passou o exame inteiro com ritmo de fibrilação atrial e marca-passo. Vamos dar uma olhada aqui agora como é que ficou o 3D no final das contas. Vou clicar ali para atualizar. Então ele atualizou, ó, e está bem filtrado. Eu tenho aqui alguns batimentos de marca-passo que eles estão fora ali da média do marca-passo. Então, deixa eu clicar aqui em 24 horas e eu vou enxergar o que são aqueles trechos específicos. Ó, esse aqui é um deles. Vamos olhar ali nas 24 horas. Será que foi esse trechinho aqui? Eu acho que não, porque era um trechinho um pouquinho maior. Então, deixa eu passar. Provavelmente esse aqui era o trecho. Então, se a gente for observar, ó, o marca-passo ele deu uma disparada de fato. Ele subiu ali, ficou ali na faixa de 86, 87 de frequência, corresponde àquele aquele segundo pico ali que a gente enxergou. Se eu clicar aqui, eu dou uma olhada ali no primeiro pico. Olha aqui o primeiro pico também foi um evento que o marca-passo deu uma disparada. Ok, então esse foi o exame de marca-passo. Nos eventos, ele vai levar em consideração aqui algumas coisas, como por exemplo, frequência máxima e frequência mínima. Ele vai pegar aqui conforme o exame, frequência mínima. Pode ter sido um evento que o marca-passo foi disparado, isso não impede ali a frequência mínima. E tem ali embaixo o campo de batimentos de marca-passo. Então, esse foi o exame, análise de um exame de marca-passo.